Nem toda demência é Alzheimer. Alzheimer é um tipo de demência. E demência é a perda de funções cognitivas a ponto da pessoa não conseguir mais ter uma independência funcional. E cognição não é só memória. Claro, memória é a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente fala em Alzheimer. Mas cognição envolve memória, envolve linguagem, envolve atenção, envolve orientação espacial, envolve julgamento, envolve planejamento. E são todas áreas que podem sim estar afetadas em outras demências, mas também no Alzheimer. Qual é a história do Alzheimer? Hoje em dia a gente ouve falar de Alzheimer muito mais. A história de duas proteínas, a beta-amiloide e a proteína tau. Mas a gente está aprendendo cada vez mais que existem outros participantes nessa história. Entre ele, o nosso metabolismo cerebral e o nosso sistema imune, principalmente no que envolve inflamação. Por exemplo, a gente sabe que alguns fatores de risco para o Alzheimer estão bem documentados, como o envelhecimento e a existência de uma variante num gene chamado E, ApoE, a variante chamada ApoE4. Mas não é só isso. Hoje em dia a gente sabe que variantes em genes ligados à nossa imunidade, ligados à nossa inflamação, também são fator de risco. Eles não causam Alzheimer sozinhos, mas eles modulam a nossa capacidade de lidar com as mudanças que acontecem com o nosso envelhecimento e aumentam o risco de um estado inflamatório crônico no nosso cérebro e, com isso, aumentam o risco, sim, de Alzheimer. Então, para entender um pouquinho mais, eu preciso olhar para esse sistema imunológico todo, que de alguma forma está sendo ativado, inicialmente de forma correta, porque a gente precisa dele. Ele é nossa defesa, ele ajuda a manter um ambiente correto, limpo, mas de vez em quando aquilo se torna crônico, passa do ponto. Então, até que ponto a inflamação está participando e até que ponto eu posso modular ela, principalmente antes dos sintomas aparecerem. Falando em modular, falando em sintomas aparecerem, hoje em dia existem anticorpos monoclonais que estão sim reduzindo a beta-amiloide do cérebro de pessoas com Alzheimer, principalmente em estágios iniciais. O efeito ainda é modesto, mas a gente está aprendendo. E é importante ressaltar que ele precisa ser acompanhado bem de perto, porque existe um risco de efeitos adversos graves. Mas o que a gente ainda está aprendendo é a pensar como modular, além das proteínas que a gente sabe que estão alteradas no Alzheimer, a beta-amiloide e a tau, todo o processo inflamatório e metabólico que a gente vê sendo alterado. A gente vê cérebros com Alzheimer com alterações de interleucinas inflamatórias, como interleucina 1-beta, interleucina 6. A gente vê alterações da micróglia, que são as células de defesa do nosso cérebro. Então a gente sabe que essa alteração está acontecendo lá e ela é importante em todo o processo. Então a pergunta que nos falta é se eu consigo saber que inflamação existe, eu consigo detectar alterações precoces? E a resposta é sim. Hoje em dia, tanto com exames de imagem, como um PET-FDG para avaliar metabolismo, como um PET-amiloide, quanto ressonância de alta resolução que avalia, por exemplo, o hipocampo, eu consigo ver a doença iniciando muito antes dos sintomas de memória, por exemplo, aparecerem. Existem biomarcadores também para o líquor, como tau e beta-amiloide, e hoje em dia até séricos sendo avaliados, que mostram que a doença de Alzheimer começa muitos anos antes da doença clinicamente detectável. Então, se eu consigo detectar isso tudo tão precoce, antes dos sintomas ficarem claros, se eu consigo saber que existe participação de outros fatores, como inflamação, metabolismo, a pergunta que nos sobra é: existe alguma coisa que eu posso fazer antes? Existe como eu manter o equilíbrio entre inflamação, resposta imune, metabolismo, num processo, num cérebro que vai acontecer com todos nós, que vai envelhecer? Isso é o que a ciência está tentando responder. Então, se você quer saber mais sobre a doença, quer entender os riscos, quer entender quais são as possibilidades terapêuticas, se você quer saber se existe risco genético dentro da sua família, converse com o seu neurologista, discuta os sintomas, discuta as possibilidades, converse sobre formas de investigar, consequências de ficar sabendo precocemente, planejamento de vida e as opções terapêuticas.